Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Olha, a edição de hoje está um pouquinho diferente, porque quem nos acompanha sabe, nós apresentamos todo sábado e domingo as notícias de negócios mais importantes da semana, porque a nossa missão é trazer um apanhado dos assuntos de negócios que movimentam a economia de uma cidade, de um país, do mundo e oferecer a você, nosso fiel espectador, uma revista informativa. Nesta edição do Business, nós vamos apresentar uma retrospectiva de 2022 de quem foi assunto, quem investiu, quem demitiu, quem fez a área de negócios no mundo acontecer. E o mundo dos negócios teve um 2022 agitadíssimo. Mas não dá para enumerar os fatos mais importantes da área sem destacar, para começo de conversa, o homem que movimentou o universo de business em 2022. Elon Musk, ele é a personalidade de negócios deste ano. Portanto, vamos para a primeira notícia da nossa retrospectiva. A primeira notícia, Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões de dólares. Ou seja, não bastava ele ter uma montadora elétrica para chamar de sua, a Tesla, que por acaso virou uma das mais valiosas do mundo, nem uma empresa que manda foguetes para a Lua, a SpaceX. Ele queria mais. Em janeiro, Musk começou a comprar ações do Twitter. Foi uma atitude sem gerar alarde, o que é meio difícil para uma persona midiática como ele, como Elon Musk. Teve muitos rumores até que o anúncio aconteceu em abril. O Twitter era dele, de Elon Musk. O valor do acordo, 44 bilhões de dólares. Mas nós estamos falando de uma figura como Elon Musk, nada é muito normal para um dos homens mais ricos do mundo. 2 meses depois veio a bomba. Com o contrato assinado, Elon Musk desistiu de comprar a plataforma. E qual a alegação? Os executivos da rede não mostraram dados importantes como quantos robôs existiam no Twitter. O Twitter contra-atacou, contratou uma equipe para processar Elon Musk. Semanas arrastadas, cheias de acusações mútuas, até que o jogo virou. Elon Musk tinha desistido de desistir. O Twitter, novamente, era dele. Mas o vai e vem de Musk coincidiu com um ambiente ruim de quase tudo que envolveu tecnologia este ano. O setor passou por um vendaval após uma década dourada de lucros exorbitantes. Nos primeiros meses de 2022, as gigantes de tecnologia como a Amazon, Apple, Meta, Alphabet, a dona do Google, e a Microsoft perderam mais de $1 trilhão na Bolsa de Valores americana. O colapso tecnológico mais amplo foi visível na Bolsa de Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia e teve a maior queda percentual de todos os tempos. Nasdaq desabou praticamente 30% no primeiro semestre do ano. Com isso, perto do fim do ano, uma onda de demissões nas gigantes dominou o noticiário. E com isso, vamos para a segunda notícia do ano nessa retrospectiva aqui do Business, porque o Twitter demite metade dos funcionários. O clima ficou caótico aí no segundo semestre de 2022, especialmente por conta das demissões que atingiram metade dos funcionários. Para se ter a ideia da confusão dentro do Twitter, poucas horas depois de demitir cerca de 3.700 funcionários, o Twitter entrou em contato com alguns demitidos e pediu que retornassem, porque foram desligados por engano. Parece piada, né? Mas não é piada isso não. No Brasil, os cortes afetaram a maior parte dos 150 funcionários da plataforma, exceto o time de vendas. Antes da demissão, a empresa reconheceu que algumas pessoas que fizeram contribuições significativas para o Twitter iam ser afetadas, mas essa ação, infelizmente, era necessária para garantir o sucesso da empresa no futuro.
Elon Musk foi muito mais direto que o comunicado oficial da empresa. Ele disse que não teve escolha a não ser reduzir a força de trabalho da empresa, já que o Twitter perde mais de 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais por dia. Vamos para a terceira notícia dessa retrospectiva. A gente falou do Twitter, né? Nada se compara com a Meta. A Meta demite 11 mil funcionários e vai deixar o escritório no Brasil. Essa foi uma notícia muito importante e relevante deste ano. Mark Zuckerberg, inclusive, chegou a pedir desculpas aos funcionários e alegou que os cortes iriam acontecer por conta de estimativas erradas da empresa na venda de anúncios online. E ele não mentiu. Empresas que dependem muito de receitas publicitárias, no caso do Google, no caso da Meta, vêm sendo golpeadas à medida que as companhias do mundo todo reduzem os orçamentos devido à alta na inflação. Mas o que tem acontecido com a Meta, a dona do Facebook? O antigo Facebook fatura menos e gasta muito mais. Fatura menos com publicidade, né? E na tentativa de reinventar o modelo de negócios, Mark Zuckerberg tem uma obsessão e gasta muito dinheiro com essa obsessão, que é o metaverso, que não convence nem os principais investidores que já vieram a público falar que ele precisa reagir e até um pouco desistir dessa ideia do metaverso. 2 importantes investidores falaram sobre isso. Fora isso, a empresa enfrenta a dura competição por anunciantes com o TikTok, o aplicativo chinês, hoje o maior rival. O Facebook está quebrado? Não. A empresa tem um valor de mercado de cerca de 370 bilhões de dólares. O problema é que ela chegou a valer 1 trilhão e 100 bilhões de dólares há menos de 12 meses. O próprio dono, Zuckerberg, viu a fortuna despencar para metade, de 106 bilhões de dólares para cerca de 50 bilhões de dólares. E vamos para outra notícia dessa retrospectiva. Essa é uma notícia boa, finalmente. O Google anuncia um novo centro de engenharia no Brasil. A gigante de tecnologia investiu 1 bilhão e 200 milhões de dólares na América Latina, o equivalente a 6 bilhões de reais. Parte dessa cifra, desse dinheirão, foi para o novo centro de engenharia da empresa aqui no Brasil. A sede vai ser dentro da Universidade de São Paulo. Fábio Coelho, presidente do Google no país, diz que o Brasil tem uma densidade de negócios muito grande e foi natural a empresa decidir por mais um escritório de engenharia. O primeiro escritório foi instalado em 2005 em Belo Horizonte, Minas Gerais. As obras desse novo centro devem ir até 2024. Ele vai ter uma capacidade aí para abrigar 400 funcionários, muitos deles ainda novos na área, porque a empresa vai recrutar mais 200 engenheiros até o fim de 2023. Os novos profissionais serão focados em privacidade e segurança online. A ideia desse novo centro é criar produtos ligados à área de privacidade e segurança online em São Paulo para exportar esses produtos, para eles se tornarem globais. Agora, outra grande novidade, o Google anunciou 500 mil bolsas de estudo para a formação de jovens brasileiros até 2026. As certificações profissionais serão em áreas como análise de dados, gestão de projetos, design e suporte em tecnologia da informação. Esses jovens estudantes ou recém-formados terão 800 horas de aulas com o objetivo de preparar milhares de estudantes para a atual demanda do mercado de trabalho na área de tecnologia. Além disso, a empresa anunciou uma nova tecnologia no Brasil. É a chegada da assistente virtual dotada de inteligência artificial. Ela se chama Duplex. Ela foi lançada em 2018, liga para humanos, usa conversação natural para realizar tarefas. Nos Estados Unidos, ela faz, inclusive, pedidos de pizza. Outra notícia aqui na retrospectiva de business. Notícia que não é boa, não. A Netflix perdeu mais de 1 milhão de assinantes no primeiro semestre.
teve aí a primeira perda de assinantes da década e foi um tombo histórico. Começou com a fuga de 200 mil contas e seguiu no segundo trimestre com praticamente 1 milhão de assinantes a menos. Mas a pioneira do streaming no mundo, tem 220 milhões de assinantes, ela respondeu bem no segundo semestre, respondeu bem a esse primeiro semestre, que mais parecia aí um filme de terror. Ela fechou uma parceria valiosa com uma empresa bem maior do que ela, que é a Microsoft, e anunciou aí um pacote mais barato, mas com anúncios publicitários no meio das produções, com o objetivo aí de atrair mais pessoas para o serviço de filmes e séries online. E como é que vai funcionar para quem optar esse pacote novo? Serão de 4 a 5 propagandas por hora, com duração de 15 a 30 segundos, antes ou durante a exibição dos filmes e séries. Esse durante aí, na verdade, chamou muito a atenção, porque significa que você assiste a sua série de TV e talvez na cena mais impactante de uma revelação que pode mudar toda a trama, vai parar e exibir uma propaganda de um remédio, de um banco, seja lá o que for. Mas é o preço que o assinante paga por decidir desembolsar mesmo. Se essa aposta vai dar certo, nós vamos saber em 2023. Mas em outubro, uma variedade aí de relatórios de bancos norte-americanos foi otimista, dizendo basicamente que a Netflix está voltando aos trilhos. Vamos seguir aí com outras notícias. Essa foi uma notícia de janeiro importantíssima. A Microsoft compra a Activision Blizzard por 68 bilhões e 700 milhões de dólares. A Activision Blizzard é dos populares jogos Call of Duty e o Candy Crush. Com essa compra, a Microsoft quer acelerar a área de games em dispositivos móveis, computadores, consoles e nuvens e intensificar a disputa com a Sony, que é dona nada mais, nada menos do que o PlayStation, e que na semana desse anúncio aqui da Microsoft, a Sony perdeu 20 bilhões de dólares em valor de mercado. Essa foi a maior aquisição da história da empresa cofundada por Bill Gates. Antes, a maior tinha sido a compra da rede social corporativa LinkedIn, no valor de 26 bilhões e 200 milhões de dólares em 2016. A compra da Activision Blizzard é tão representativa que ela já tem valor mais alto do que os 10 maiores negócios adquiridos pela Microsoft somados. Bem, para me ajudar nessa retrospectiva aí, falando das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, eu vou chamar um parceiro aí que já esteve aqui no Business, que é o Thiago Lobão, um sócio aí da Catarina Capital. Thiago, tudo bem com você? Olha, eu já vou fazer a pergunta imediata, viu? Depois de uma década dourada e com lucros exorbitantes, as gigantes de tecnologia, estou falando da Meta, da Microsoft, do Twitter, tiveram basicamente um ano para ser esquecido. Você concorda comigo? O que está acontecendo aí com as gigantes de tecnologia que reduziram aí os lucros e aí dominou, no segundo semestre de 2022, aí, dominou o assunto das demissões na maior parte delas? Olha, Bruno, é um prazer sempre estar contigo aqui no programa, dessa vez remotamente, né, já desejando um ótimo final de ano para toda a nossa audiência. Olha, foi um ano para se esquecer, mas também para gerar novos caminhos, né? E eu brinco que nesse ano de tempestade aí das ações de tecnologia, quem ficou acima das nuvens conseguiu sobreviver um pouquinho melhor, né? Quando a gente fala das FAANGs, né, de Facebook, agora a Meta, Alphabet, Microsoft, Netflix, por exemplo, a própria Amazon, Apple, falando das principais aí, do nosso ecossistema de tecnologia, as principais ações investidas, principalmente pelo público brasileiro, quem tem soluções de serviços em nuvem, e aí estamos destacando 3 principais players, né, a Amazon, líder de mercado nisso, a Microsoft e a própria Google, né, a Alphabet, esses 3 players, eles aproveitaram o ano de alguma maneira para fazer investimentos ainda mais massivos, né? Então é interessante olhar nessa retrospectiva como o Google tomou a decisão de fazer investimentos grandes de P&D ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e como a Microsoft tomou a decisão de fazer aquisições muito estratégicas, por exemplo, esse movimento da Activision Blizzard.
É lógico que todo mundo tentou retrair, tentou contrair seus custos e despesas ao máximo possível, mas existem alguns players que aparentemente continuam um pouco perdidos, ou que estão buscando aí salvações da pátria, como no caso do Twitter junto ao Elon Musk, um meme de um processo de M&A que acabou se concretizando, virando uma realidade, e agora existe aí um pepino para se resolver, que é o que vai ser o próximo Twitter no mercado. A Meta, como você comentou, nem o diga, né? A Meta está tentando entender o que é o metaverso, ela mesma, né? E o mercado ainda não consegue entender qual que vai ser o produto, qual que vai ser o negócio, qual que vai ser a solução que gere faturamento e que monetize tanto o P&D que foi investido no metaverso e que agora tem sido contraído por essa questão da crise de mercado, né? Os juros americanos subiram, esse pós-pandemia, conciliado à guerra na Ucrânia e na Rússia, gerou um movimento cataclísmico no mercado de tecnologia, e poucos são os sobreviventes que estão aproveitando a oportunidade, principalmente, como eu brinco, quem ficou acima das nuvens, quem investiu na nuvem para continuar mantendo uma perspectiva de crescimento muito robusta. Agora, Lobão, de todas essas gigantes de tecnologia, qual você acha que está mais perdida e prejudicada? Você falou em Twitter e Meta, né? Eu creio que as redes sociais estão bastante perdidas e bastante agredidas por dois fatores. Um, pelo fator China, as soluções chinesas viralizando e tomando conta aí, do tempo de tela dos usuários para muito além do Oriente, e se inspirando os principais players ocidentais. O fenômeno TikTok é indiscutível, e principalmente os formatos, o novo formato de conteúdo que o TikTok traz, e que tanto o Reels, dentro do portfólio da Meta, quanto o Shorts, agora recém-sponsorado pelo Google e pela Alphabet, ainda estão tentando replicar e monetizar, ter eficiência de campanha com essas soluções. Se você for pensar, o formato da mídia social está mudando, das campanhas sociais está mudando, ele está sendo liderado pela China, e nem Facebook, nem Twitter, nem qualquer outra rede está conseguindo acompanhar isso na velocidade dos chineses. Então, não é só uma questão de queda do consumo como um todo, mas é uma questão de ameaça clara de outras soluções, de outros players de tecnologia que estão ganhando o mercado. Agora, com essa onda de demissões, principalmente na Meta, no Twitter, até no Google, o que vai ser de 2023? A gente pode esperar um freio? Muito provavelmente elas já falaram que vão frear as contratações. Mas será que virão aí mais demissões nessas gigantes? Olha, Bruno, difícil a gente comentar com tanta precisão, ainda mais no meio da turbulência. Agora, 2023 parece ser o ano da separação do joio do trigo, com toda certeza. Enquanto todo mundo apanhou em 2022, desculpa, em 2023, né, o ano que vem, ele é o ano que vai dividir, vamos dizer assim, os meninos dos homens. Você tem empresas que estão com P&Ds muito fortes e que aproveitaram o momento da crise para se fortalecerem, né? A gente citou alguns exemplos aqui. Você tem empresas que estão perdidas e que talvez vão ter que se reinventar em pouco tempo hábil, e talvez nessas empresas surjam ainda mais demissões. E você tem empresas como o próprio Netflix, que aparentemente estão pintando se transformar cada vez mais em alvos de compras de empresas ainda maiores. Uma empresa como a Netflix, por exemplo, está se posicionando gradativamente no mundo da mídia, além do mundo das assinaturas, das subscrições com os usuários, e que começa a virar cada vez mais vamos dizer assim, uma noiva sedutora aí para novos compradores, claro, para as outras FAANGs, para quem já está posicionado em conteúdo, como uma Apple, como o próprio Google, e que ainda não tem uma liderança do mercado de streaming como a que a Netflix construiu. Muito bem, nós acabamos de ouvir o analista Thiago Lobão, da Catarina Capital. Muito obrigado sempre por nos ajudar aí a decifrar o mundo das gigantes de tecnologia. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bruno. Como sempre, só contar conosco, seja em Floripa ou em São Paulo, estamos juntos. Com certeza. E vamos para outra notícia de negócios. Essa notícia dominou também. A Porsche se torna a montadora mais valiosa da Europa. Você imagina a Volkswagen, criadora aí de carros icônicos como Fusca, Gol, Kombi, e que tem uma participação de 75% da Porsche, ficar atrás da sua controlada em valor de mercado. Já pensou isso? Pois foi isso que aconteceu uma semana depois da oferta pública inicial, o IPO da Porsche. A abertura de capital da Porsche era muito aguardada porque estamos aí num ano muito fraco de ingresso de empresas nas bolsas mundiais e também por isso havia uma expectativa altíssima em torno desse IPO.
A Porsche, ela vendeu 300 mil carros em 2021 e triplicou as vendas na última década. Hoje, no Brasil, inclusive, há uma fila de espera de quase 18 meses para comprar um carro da marca. E ainda no setor automotivo, vamos para outra notícia. A montadora chinesa GWM vai investir 10 bilhões de reais no Brasil. Ótima notícia, em uma fábrica de veículos elétricos. Ela confirmou o início da operação no país. A GWM anunciou aí a produção de veículos híbridos e elétricos em uma fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Será a maior operação da montadora fora da China, com uma capacidade de produzir até 100 mil veículos por ano. Se a Great Wall Motors é desconhecida por aqui, no mundo ela é a 7ª maior empresa do setor em valor de mercado. A expectativa é gerar 2 mil empregos até 2025. E o objetivo é se tornar, de acordo com a montadora, um centro aí de exportação para a América Latina e ajudar a desenvolver o mercado brasileiro com tecnologia eletrificada e inteligente em seus produtos. Durante o ano, a empresa anunciou ainda a criação de 100 pontos de recarga elétrica no estado de São Paulo e uma segunda etapa de instalação de eletropostos em outros estados do Brasil para os próximos anos. É uma amostra aí de uma expansão da infraestrutura de recarga elétrica para veículos elétricos e híbridos no país. Mudando de assunto, agora uma notícia ruim, né? Nunca é legal falar disso, que a Justiça decretou falência da Itapemirim. Eu digo que nunca é legal porque falar de falência não é legal, mas foi uma notícia importantíssima do ano. A empresa de transporte rodoviário, fundada em 1953 por um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Camilo Cola, teve a falência decretada. A sentença atendeu a um pedido do Banco Bradesco, um dos credores da companhia. Na mesma decisão, os bens de Sidney Piva, presidente do grupo ITA, que comprou a empresa em 2017, ficaram bloqueados. O grupo Itapemirim já foi considerado um dos maiores do país no ramo de viagens intermunicipais de ônibus, mas ele estava em recuperação judicial desde 2016. Um dos capítulos mais controversos foi quando a empresa, mesmo em recuperação judicial, se transformou no segundo semestre de 2021 em uma empresa aérea e, no meio da pandemia, num dos períodos mais difíceis para o setor. A operação durou menos de 5 meses. A Itapemirim saiu de cena, portanto, este ano, com dívidas que somam 200 milhões de reais e mais de 2 bilhões de reais em despesas pendentes com impostos e previdência. Olha, vamos para outra notícia aqui. Nubank decide fechar o capital no Brasil. Foi nada agradável essa notícia. Foi uma surpresa negativa, surpresa mesmo, e um balde de água gelada para a Bolsa Brasileira, porque estamos falando de uma das ofertas iniciais de ações mais badaladas do mundo, que ocorreu em dezembro de 2021. Em setembro, o Nubank anunciou a B3, a Bolsa Brasileira, e também a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que ia deixar de ser listada diretamente no Brasil. Ou seja, o banco deixou de ser uma empresa, uma companhia aberta no país. Essa decisão veio 9 meses depois do IPO, em que ela se listou duplamente, tanto na B3 quanto na Bolsa de Nova York. Falando nisso, o Nubank ele vai seguir normalmente com as ações em Nova York. Em um comunicado, o Nubank diz que o objetivo é melhorar a eficiência. Como ela tinha uma dupla listagem, o Nubank precisava de estruturas diferentes para atender às normas específicas dos dois mercados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Assim, ela reduziu cargas de trabalho duplicadas desnecessárias. Vamos para outra notícia. A rede atacadista Makro pode deixar o Brasil. A Makro é controlada pelo grupo holandês SHV e está vendendo todos os pontos comerciais no país localizados em São Paulo. O Santander está, inclusive, com mandato de venda
e a empresa pede cerca de 3 bilhões de reais pelas 24 lojas, o equivalente ao faturamento de 2021, esses 3 bilhões de reais. O banco já propôs ofertas ao mercado, principalmente para companhias que atuam com lojas de grande porte. A decisão da saída no país ocorre 2 anos depois da venda de 30 lojas da rede de atacado para o Carrefour por 1 bilhão e 950 milhões de reais. Desde então, o Macro concentrou a operação em São Paulo, mas o grupo não conseguiu aí atingir os níveis de competitividade dos concorrentes como o Atacadão e o Açaí. O segmento do atacarejo, afinal, é o que mais cresce no varejo de alimentos no Brasil. A junção do atacado e do varejo avança na medida que mais brasileiros buscam economias nas compras do dia a dia num ambiente de alta inflação. Outra notícia de 2022, notícia ótima essa, Mercado Livre anuncia investimentos de 17 bilhões no Brasil. Esse número de 17 bilhões no Brasil representa 70% a mais do que o investido em 2021. Os 17 bilhões de reais foram usados de 2 formas. Uma parte foi para a unidade de serviços financeiros, o Mercado Pago, e a outra parte tinha como meta dobrar a capacidade logística no país. Foram abertos 4 novos centros de distribuição no estado de São Paulo. O Business, inclusive, esse ano, acompanhou o maior centro de distribuição da empresa em Cajamar, a 1 hora de São Paulo, e pôde acompanhar aí a complexa logística para se entregar milhões de pacotes por dia a cada canto do país. O Brasil responde por cerca de 53% das vendas na plataforma nos 19 países em operações. São 32 vendas a cada segundo no site. E sobre 2023, de acordo com o executivo da empresa, virão mais investimentos por aí com novos centros de distribuição no Brasil. Multiplan quase dobra o lucro no terceiro trimestre. Foi uma notícia que a gente deu aqui no Business. A prévia das vendas do grupo no terceiro trimestre já foi para soltar foguetes, porque todos os segmentos superaram o desempenho de 2019 antes da pandemia. Se pegar só as vendas de setembro, de um mês, a alta foi de 130% na comparação com 2021. A Multiplan administra 20 grandes shopping centers no país. Todos os shoppings administrados pela empresa em cidades como Canoas, Maceió, Belo Horizonte, Ribeirão Preto tiveram crescimento de 2 dígitos comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Só o Morumbi Shopping em São Paulo somou 605 milhões de reais em vendas no último trimestre, 42,5% de alta em relação a 2021. A empresa hoje movimenta 80 mil postos de trabalho. Outra notícia aqui no Business, empresa holandesa paga 9 bilhões e 400 milhões de reais para ter o controle do iFood. Esse foi um dos negócios, maiores negócios do segundo semestre, porque a compra do iFood pelo grupo holandês Prosus foi comemorada, inclusive, pelo CEO do iFood, o brasileiro Fabrício Blois. Ele disse que a aquisição reforça que a empresa que ele fundou faz diferença como empresa nacional de tecnologia. E foi um negocião. A Prosus, com sede na Holanda, mas com capital sul-africano, faz parte do conglomerado Naspers, vai pagar 8 bilhões de reais para adquirir a participação de 33% do iFood. O grupo, na verdade, ele já era dono de 67% do aplicativo, que é a maior empresa de delivery de comida do Brasil. E ele ainda pode desembolsar 1 bilhão e 600 milhões de reais, dependendo aí da performance da empresa em 2023. Nós estamos falando aí de uma transação de até 9 bilhões e 400 milhões de reais. Essa notícia é boa, hein? O Jeff Bezos, todo-poderoso, fundador da Amazon, faz o primeiro investimento em uma empresa brasileira. A escolhida
foi a fintech Stark Bank, um banco digital focado para empresas pequenas e médias, fundado pelo goiano Rafael Stark, que esteve aqui no Business em 2022. A empresa recebeu um cheque no valor de 45 milhões de dólares em uma rodada liderada pela Ribbit Capital, uma firma americana especializada em fintechs. O dono da Amazon participou da rodada por meio do fundo familiar dele, que é o Bezos Expeditions. É a primeira vez que o fundo de Bezos participa de um aporte no Brasil. Quem é o Rafael Stark? O brasileiro, né? Esse rapaz aqui, olha, novíssimo, 33 anos. Ele é engenheiro formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e teve a ideia de criar o banco digital em 2018, quando ele desenvolvia aplicativos para grandes empresas. Atualmente, a fintech dele tem mais de 300 empresas como clientes e conta com produtos como cartão corporativo e soluções de contas a pagar e receber. O Rafael contou em sua primeira entrevista à TV, aqui no Business da Jovem Pan, que tem um sonho: ver um Brasil famoso não só pelo samba e pelo futebol, mas conhecido também como a nação dos grandes empreendedores. Última notícia dessa retrospectiva: Top Gun Maverick bate $1 bilhão e é a maior bilheteria dos cinemas em 2022. Na verdade, isso foi no primeiro semestre, né? Porque depois teve Avatar ainda por aqui. A Paramount, aliás, teve alta nas receitas no primeiro semestre por dois motivos centrais: o aumento de assinantes no streaming e pelo sucesso de bilheteria de Top Gun, estrelado por Tom Cruise. Só as receitas dessa unidade de cinema mais que dobraram na comparação anual. A receita é todo o dinheiro que entra da empresa com as vendas de um produto. No caso dos cinemas, a empresa viu a conta registrar, olha que lindo, hein? $1 bilhão e 360 milhões de dólares com Top Gun Maverick, o filme que se tornou o mais bem sucedido na história do estúdio. E com essa notícia, a gente encerra o Business do ano. E eu quero agradecer a você, nosso espectador, que nos acompanha semanalmente aqui pela Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua confiança e audiência. Eu desejo a todos um ótimo 2023, cheio de coisas boas, com muitas realizações. Muito obrigado e até o ano que vem. Até! Realização Jovem Pan News.